E aí, assim que ele der o sinal verde, a gente começa. Olá, aqui é o professor Rodrigo Bastos Raposo. Estas são as nossas leituras de John Finnes. Eu sou professor do curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão e nós agora vamos tratar de algumas objeções que os teóricos do positivismo fizeram à lei natural. Finnes, ele usa como parâmetro, como fonte dessas críticas, Kelsen, Hart e Russ, né? E ele tenta buscar, ele cita a crítica desses autores, e ele tenta evitar aquilo que muitas vezes as teorias sofrem quando elas são criticadas ou defendidas, que é você fazer um diálogo e não identificar com quem você está dialogando e não falar daquilo que você está criticando. Então, uma das coisas que ele reclama de Kelsen, Hart e Russ, e que ele tenta evitar fazer, é que eles não identificam e nem citam nenhum teórico que defenda as visões que eles critiquem. Então, Kelsen, Hart e Russ parece que estão escolhendo os seus alvos preferidos na teoria da lei natural, escolhem os seus defeitos preferidos, ou os rótulos preferidos que eles querem colar na teoria da lei natural, e a partir desses rótulos preferidos, eu diria que eles transformam a lei natural num espantalho e aí criticam o que eles querem para fazer sobressair as vantagens do direito positivo. Então, é interessante que o Finnes aqui procura fazer essa defesa, e aí vale lembrar, né, que o John Finnes tem um respeito tremendo por esses sujeitos, né? Hart foi orientador dele, Joseph Russ é um colega, né? E vocês vão notar que o positivismo jurídico ele não tem uma incompatibilidade ou algum tipo de inimizade conceitual necessária com a lei natural. Curiosamente, esse é um dos defeitos, uma das falsas imagens que se criou acerca da relação entre a lei natural e o direito positivo, né? De que haveria uma rivalidade, uma inimizade, e que um não poderia existir ao par do outro, né? Bom, vamos começar então a ver as críticas que ele vai rebater. Kelsen, Hart e Russ, eles apontam que para as teorias do direito natural não existe a noção de validade, apenas conformidade à lei natural. Ou seja, enquanto Kelsen, por exemplo, vai identificar que a validade é resultado de um determinado procedimento para a produção da norma positiva, que permite identificar como é que uma norma adentra um sistema normativo, eles vão criticar que, para os naturalistas, o valor de uma norma é o seu valor moral. Então, se uma norma ela é boa, se uma norma ela é justa, se uma norma ela é honesta, ela tem validade, ela vale. Se uma norma é injusta, se uma norma é imoral, ela não vale. Então, não há nenhuma autonomia do direito perante a moral, e o direito é completamente dependente da moral para poder ter a sua vigência, ter a sua obrigatoriedade. Finnes ele começa então a rebater. E ele coloca, olha, os teóricos da lei natural compreendem o direito em seu sentido focal, ou seja, eles identificam mais de um fator para caracterizar o direito positivo válido. Essa ideia de sentido focal, ele trabalhou no primeiro capítulo, como vocês vão lembrar. E o que é esse sentido focal? É dizer que, olha, um conceito deve trabalhar as funções que o objeto daquela conceituação desempenha, ele deve ter em mente quais as funções que aquele objeto cumpre, o que é que ele faz, para que é que ele serve, e a caracterização focal, ela é uma caracterização rica, que ela não procura reduzir o fenômeno à sua manifestação mais básica, mas ao contrário, ela procura apreender os diversos componentes que integram as manifestações mais ricas e sofisticadas daquele fenômeno. Então, quando se fala que eles entendem o direito em seu sentido focal, os teóricos da lei natural compreendem o direito dentro da sua manifestação mais sofisticada, que compreende várias características e atribuições, que muitas vezes
não estarão presentes em visões mais rudimentares ou em visões deturpadas do fenômeno jurídico. Então, só aí já dá para perceber o seguinte, né? Que não há... evidentemente que os teóricos da lei natural consideram que é adequado, que é melhor que o direito ele seja justo, que o direito tenha essa característica da justiça, da boa distribuição de bens entre as pessoas, né? Mas, veja, essa qualidade, ela é uma qualidade que ela, em sua ausência, aquilo não necessariamente elimina o caráter de direito de uma determinada regra. Pode torná-la apenas uma manifestação inferior, uma manifestação deturpada, uma manifestação incompleta, né? Então, vamos guardar aí essa ideia do sentido focal. Adiante, ele acrescenta: Kelsen ignora o sentido focal e afirma que é um ponto central da doutrina da lei natural, nos últimos 2000 anos, a busca de fundar o direito positivo em uma delegação da lei natural, o que para ele não faz sentido. Kelsen vai dizer que se a lei positiva decorresse de uma delegação da lei natural, o fundamento de validade da lei positiva seria a delegação e não o seu valor moral, né? Só que essa autonomia da delegação, né, a ideia de que uma norma, após ela receber, digamos assim, uma autorização legislativa para ser produzida, que ela passa a ter uma autonomia e ela passa a ter uma validade em função dessa delegação, é uma característica da própria teoria do direito positivo, né? Então, por isso o Finis comenta, né? Olha, Kelsen compreendeu a delegação pela qual a lei natural determina a existência da lei positiva, ele compreendeu isso a seu próprio modo. Ele compreendeu isso dentro do seu próprio modo de raciocinar, do seu próprio esquema conceitual. Então, acaba que Kelsen ele faz um argumento circular pelo qual ele vai dizer que os justnaturalistas declaram que o direito positivo é fundado numa delegação da lei natural. Como a delegação permite que o direito seja criado da maneira como aquela delegação permite, logo, o que é o fundamento da norma positiva não é mais a lei natural, mas é a própria delegação. E aí o Finis vai dizer, olha, nesse ponto aí o Kelsen ele chegou a uma conclusão que não decorre das suas premissas. Por quê? Porque os teóricos da lei natural não compreendem essa delegação dessa maneira. E aí ele vai se socorrer em Santo Tomás para mostrar, olha, Santo Tomás, enquanto um típico teórico da lei natural, ele pensa de um modo um pouco diferente, e essa diferença é realmente relevante. A validade da lei positiva, conforme Tomás de Aquino, em seu sentido focal, decorre da derivação da lei natural. E isso só vai acontecer da maneira mais sofisticada quando a lei se origina de modo legalmente válido, e aí entra o sentido de procedimento, o sentido de ser criado por uma autoridade, de ser da norma jurídica positiva, ela tem um processo de positivação baseado em autoridade e numa certa maneira de produzir a norma, e, ao mesmo tempo, essa derivação, em seu sentido focal, precisa que essa lei não seja materialmente injusta, nem no conteúdo, nem na aplicação. Então, vejam, a primeira coisa aqui, essa derivação da lei positiva para a lei natural não é uma atribuição incondicional. Então, não é que a lei natural simplesmente delegue que a lei positiva exista, se crie, torne-se seu próprio fundamento, e pronto, e assim está então abandonada a lei positiva à própria sorte dos homens, né, que farão dela o que bem entenderem, né, vai dizer, não é bem assim, né, essa delegação, a derivação, ela não é incondicional, ela é muito ampla, mas para que ela seja delegação, né,
para que essa derivação aconteça da maneira mais sofisticada e mais completa, eu preciso juntar a criação legalmente válida com a ideia de que há uma justiça no conteúdo e na aplicação. Se eu tiver somente uma coisa ou somente outra, ou se eu tiver esses elementos de maneira apenas parcial, eu estarei diante de manifestações menos ricas e menos sofisticadas da lei positiva. Então, a lei positiva, ela, em seu sentido focal, em seu sentido mais rico, ela é criada conforme o procedimento adequado, imposta pela autoridade competente, e ela é justa em seu conteúdo e em sua aplicação. Então, aí eu tenho uma ideia rica, sofisticada, que vê a lei positiva em várias nuances e não reduz a lei positiva a um único aspecto da sua existência, do seu funcionamento. E ele continua apresentando outras críticas, né, outras imagens. Kelsen afirma que, para a doutrina juiz-naturalista, o direito positivo é uma mera emanação do direito natural, do qual decorre sua validade, de modo que o processo de legislar ou julgar é mera reprodução da lei verdadeira, já existente. A lei positiva seria mera cópia da lei natural. Então, essa é um pouco daquela ideia que, curiosamente, vocês tinham uma ideia talvez até mais positivista, né? Aqueles primeiros positivistas, né, exegéticos, lá do período, digamos, do Código de Napoleão, né, que imaginavam que o legislador não legisla, né? O legislador ele apenas revela a lei pré-existente, né? Então, haveria uma ideia de que o direito que existe é o direito natural. O direito positivo, ele é uma mera declaração desse direito que já existe. E aí que você vai dizer, olha, isso aí é um erro do jurisnaturalismo, né? E ele ainda vai apontar outra contradição entre as doutrinas do direito positivo e da lei natural. Que você vai dizer, o direito positivo é uma ordem coercitiva, ao passo que a lei natural proíbe qualquer coerção entre os seres humanos. Então, Finis aqui está apontando as críticas que Kelsen faz, e ele vai depois dizer, olha, não é isso que dizem os teóricos da lei natural. Não é? Então, o Kelsen está dizendo o quê? O direito de verdade é o direito natural e o direito positivo é uma mera declaração desse direito pré-existente, é uma mera reprodução. E o direito positivo é uma ordem coercitiva e o direito natural não admite a coerção. Bom, Finis vai dizer, olha, novamente trabalhando com um típico teórico da lei natural, Santo Tomás. A lei positiva realmente deriva sua validade da lei natural. Só que lembre, a gente está dentro de um sentido focal, né? E a lei positiva, ela não é só uma cópia, né? E aí, Santo Tomás, citado aqui por Finis, vai afirmar, né? Primeiro, a lei natural não tem resposta para tudo. Porque lembre, gente, o que é a lei natural? Né? Lá no começo do capítulo, ele abre explicando isso. Lei natural é uma capacidade de perceber os bens humanos básicos, uma capacidade de perseguir aquilo de maneira razoável e o conjunto de parâmetros morais que decorre dessa busca razoável desses bens humanos básicos. Então, a lei natural, ela é uma capacidade humana, né, de, por meio do uso da razão, determinar como perseguir aquilo que irá colaborar para o florescimento humano. E, percebendo que as pessoas devem ter acesso ao florescimento humano, que é algo bom para todos, aquilo deve ser perseguido de maneira razoável, de modo a não privar ninguém das possibilidades desse florescimento. Então, a lei natural ela não está proporcionando o detalhamento das soluções para a vida em sociedade. A lei natural ela não vai estar determinando detalhadamente comportamentos, condutas, requisitos legais, normas jurídicas, não. Ela vai colocar alguns postulados básicos, alguns parâmetros morais como pontos de partida, e aí talvez por isso a gente possa chamar de princípio, não é? Mas é preciso que haja o direito positivo,
para detalhar o que essa moralidade exige, né? Para descer a minúcias que a lei natural não pode nem quer descer, né? Para que realmente se crie ali um sistema de normas, normas concretas, normas positivas, normas obrigatórias, que dentro do contexto em que elas são criadas, funcionam para aquela sociedade. Então, o direito positivo, ele complementa as exigências da moralidade? Sim, ele complementa. A lei natural quer que exista o direito positivo? Quer. A lei natural determina o conteúdo do direito positivo? Não. A lei natural, ela, como se diz, é um princípio de um raciocínio, que ele vai ser esmiuçado, detalhado e concluído pelo direito positivo. E a lei natural também exige que haja um direito positivo que possa obrigar os egoístas a agir de modo razoável. Então, veja, a lei natural, ela almeja que haja, né, uma norma positiva que complemente os ditames da moralidade e que essas normas positivas sejam obrigatórias e capazes de obrigar os egoístas a agir de modo razoável. Porque Santo Tomás, que não era bobo nem nada, sabia o quê? O ser humano sabe o que é bom para ele. O ser humano é capaz de detectar os chamados bens humanos básicos. Ele sabe que é bom se alimentar bem, cuidar da saúde, ter bons amigos, adquirir conhecimento. Né? O ser humano percebe que essas coisas são boas. E ele vai traçar as estratégias para perseguir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe fará bem. Né? Então, assim, o simples fato do ser humano saber quais são as coisas que fazem bem para ele, não significa que os seres humanos vão agir de maneira honesta, cordata, razoável para atingir aquilo. Né? Na verdade, Santo Tomás já percebia que era bem possível que os homens preferissem agir da maneira mais egoísta e violenta para conseguir pegar as coisas boas para si. Né? Então, se há seres capazes de agir conforme a moralidade espontaneamente, por meio do uso da sua razão e por meio da prática do seu caráter, haverão outros que, para agir de modo razoável, terão que ser compelidos. Né? Então, notem que não há um antagonismo entre lei natural e norma positiva. Entre a lei natural e o direito positivo, eu vou ter uma relação de complementaridade. Né? A lei natural assenta as bases e a norma positiva detalha os conteúdos. Né? E impõe, né? Impõe esses conteúdos. Né? E impõe isso, inclusive, digamos assim, convém, né, é necessário, né, a teoria da lei natural reconhece a necessidade de haver direito positivo coercitivo. Né? E, por fim, para fechar aqui essa exposição desse item, né, eu reitero, né, a validade em sentido focal compreende tanto a formação regular do direito quanto o seu conteúdo adequado. A lei natural determina a existência da lei positiva, estabelece seus requisitos focais de validade. Quais são esses requisitos focais de validade? Né? Uma formação regular, conteúdo e aplicação justa. Mas a lei natural não determina o conteúdo da lei positiva. Né? A lei natural não esgota o direito e dali a norma positiva vai só reproduzir o seu conteúdo. Não. Né? A lei natural ela lança os princípios, ela determina que aqui há uma necessidade de que uma lei positiva venha a detalhar a regência das condutas humanas, né? Mas a própria lei positiva vai tratar de detalhar o seu conteúdo. Né? É claro que, dentro do sentido focal de validade, essa lei positiva ela precisa ter algumas características conforme ao que determina a própria lei natural. Então, não é uma coisa também solta. Né? Muito bem. Eu agora vou interromper a nossa gravação. Pronto.